Olá, meus irmãos, que vão participar aí da aula de Teologia Bíblica de Missão 1, né, e certamente Teologia Bíblica de Missão 2. Eu estou aqui distante de vocês e gravei esse vídeo para dar as boas-vindas, para falar um pouco sobre a disciplina, para explicar os detalhes, né, de como ela se dará no decorrer dessas aulas. E a justificativa para que isso aconteça é porque de 21 até 25 de fevereiro eu estou em reunião ordinária do meu presbitério, faço parte da comissão executiva e pela necessidade de estar presente na reunião do meu presbitério, né, e também pela impossibilidade de arrumar alguém que me substituísse na discussão de assuntos que teremos lá e que são muito importantes, que provocam muito impacto para a vida das nossas comunidades, essa nossa primeira aula, né, esse nosso primeiro contato será virtual. Certamente isso é uma perda para mim, porque gosto muito de ter contato com os alunos e saber que existe muito nessa troca, né, que ela é muito rica para nós. Bem, de qualquer forma, eu gravo esse vídeo porque existem informações que são essenciais para o bom decorrer das nossas aulas e entendo que de alguma forma isso diminuirá a distância, né? Então vocês poderão se preparar. Então são todos muito bem-vindos, né? Eu ainda não conheço vocês pessoalmente. No nosso primeiro contato presencial, terei o prazer de conhecer vocês, conhecer as histórias de vocês, saber de onde são as expectativas. Mas eu quero me apresentar a vocês. Meu nome é Fábio Macedo Quintanilha. Dia 17 de março deste ano, faço 17 anos de pastor ordenado. Esses 17 anos foram vividos na mesma comunidade, na Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho, uma igreja novinha, de 101 anos, uma igreja pela qual nós já passamos alguns processos, né? Temos aprendido a pastorear. A minha família é composta pela Rosinha ou Rosilene. Rosilene é o nome, Rosinha é o apelido, né? E todo mundo na igreja chama ela assim. Somos casados há 20 anos. Do nosso relacionamento nasceram Ana Júlia, com 13 anos, e o Guilherme, com 11 anos. Então, na nossa experiência da área de missiologia, nós já caminhamos por vários setores, né, que caminham por isso. Fizemos um mestrado em missiologia no Centro Evangélico de Missão. Se você não conhece, é uma escola que está lá em Viçosa. Foi criado por um pastor presbiteriano, né, o reverendo Elben, já falecido há alguns anos, mas é uma escola que tem tradição de missão integral. Vamos falar isso mais à frente, né, se for interesse de vocês conhecer mais sobre o tema. Passamos por agências missionárias, contato com os missionários, plantamos igrejas, cuidamos de processos de revitalização de tantas outras, mas o nosso foco aqui será outro, né? Será falarmos sobre a teologia bíblica de missão. E qual a importância, né, de estudarmos uma teologia bíblica de missão? Nós poderíamos pensar como a Nike, né? O símbolo da Nike, que está escrito lá, Just Do It, ou, em português, apenas faça. Às vezes a gente pensa a missão da igreja como algo que precisa sempre ser feito. Então, em muitas comunidades nós temos um realizar de atividades sem fim. Então, o que as comunidades geralmente discutem são as estratégias, é o como fazer. Então, está mais no lado da prática, né, da praxis. As comunidades sempre discutem se vamos abrir um projeto social, se vai ser um contato com um missionário, se vai ser a plantação de igreja. Então, nós já estamos discutindo a operacionalização desses processos. Mas, muitas vezes, a operacionalização desses processos ela está desvinculada de toda uma reflexão teológica, uma reflexão bíblica. E, na maioria das vezes, as pessoas acham que essa discussão ela é desnecessária, que ela não precisa acontecer. Só que toda a prática que acontece sem essa reflexão, ela corre vários riscos, né? Nós temos vários problemas com essa prática. E quais são os problemas dessa prática? Ela pode ser apenas o que eu acho que é missão, ela pode estar vinculada apenas com os meus pressupostos, eu posso fazer algo que Jesus não mandou eu fazer, eu posso trazer discussões que não são discussões bíblicas.
eu posso começar a ter discursos que são completamente generalistas, mas que podem até parecer com missão, podem até parecer algo interessante, mas no fundo é só ativismo, né? E como ativismo, a gente precisa de verdade evitar isso. Existe um pensador na área de missão chamado Stephen Mill, que um dia ele fez uma provocação sobre isso, né? Se tudo é missão, nada é missão. Então, o que existe dentro das nossas comunidades que deveria ser entendido como missão? Talvez a gente já pense, a pregação do Evangelho. Mas tudo que a gente faz prega o Evangelho. Então, os cultos, eles pregam o Evangelho, os cânticos que nós cantamos pregam o Evangelho, a escola dominical prega o Evangelho, as sociedades internas pregam o Evangelho, as nossas reuniões, a reunião do conselho prega o Evangelho. Se sim, como, e se não, por que a gente não faz isso? Então, quando a gente estuda teologia bíblica de missão, a ideia é nós olharmos para o texto bíblico e aí, de alguma forma, as nossas aulas serão teóricas nesse sentido, né? A gente precisa abandonar um pouquinho essa perspectiva prática. Essa é uma perspectiva, a perspectiva prática é uma perspectiva que me atrai muito, que eu gosto, que a gente está envolvido, que faz a gente sonhar, faz a gente se apaixonar por pessoas. Mas a gente precisa, nesse momento, dar um mergulhar mais teórico e com muita atenção a gente olhar os princípios que estão no Antigo e no Novo Testamento que vão embasar essa nossa prática de missão. No caminhar da nossa disciplina, nós vamos perceber uma questão bem interessante. Esse tema, missão, ele é bem complexo, né? Porque quando eu falo missão, existe um pressuposto aqui na minha cabeça sobre o que é, como se faz, mas quando você escuta essa palavra, você também tem esse mesmo pressuposto, né, de o que é e como faz. Mas se a gente comparar, certamente existem similaridades, mas também existem diferenças. E vamos pensar isso em termos mais macros, né? Como isso impacta as nossas próprias comunidades. Dentro da nossa comunidade, cada um vai ter uma perspectiva sobre o que é missão. Cada um aqui eu estou generalizando, né, e ampliando muito. Mas todas as nossas igrejas presbiterianas têm as mesmas perspectivas a respeito do que é missão? Claro que não. Então, facilmente, a gente já percebeu que nós temos pressupostos. E é justamente esse divergir, essa diferença, né, que nós precisamos corrigir. Há uma crise de identidade na igreja no mundo que nos faz pensar a nossa teologia de missão, que coloca essa necessidade diante de nós. Nós precisamos de verdade unificar pelo simples fato de sermos igreja de Cristo. E nós precisamos cumprir a missão daquele que nos chamou. Então, só para exemplificar o que eu estou falando dessa complexidade a respeito da missão, a gente poderia traduzir, por exemplo, trazer para a nossa discussão aqui a perspectiva sobre teologia e missão. O que nasceu primeiro, né? Foi a teologia ou foi a missão? Então, quando a gente olha para a igreja do Novo Testamento, que é certamente a nossa maior referência missionária, né? A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a igreja primeira, a gente tem ali uma igreja que está preocupada em levar o evangelho. Então, ela está preocupada em fazer missão. Missão para ela não é uma atividade, é um estilo de vida, é o ser igreja, né? Então, a gente já poderia facilmente entender que não existe igreja sem a missão, né? Porque é a missão que faz a igreja ser igreja. Mas não existe uma teologia construída, essa teologia é construída no caminhar da igreja. Então, quando eu falo de uma teologia ser construída, nós vamos nos deparar lá na frente com uma reflexão sobre essa igreja que nasce entre os judeus, mas que em determinado momento precisa receber os gentios. Só que esses gentios, eles não chegam a ser circuncidados. Então você tem ali uma discussão teológica sobre a prática da circuncisão. Então essa teologia, essa reflexão sobre a igreja, ela só vai acontecer porque a igreja está em missão. Alguns escritores até vão brincar, né? O David Bosch é claro para dizer isso, né? Ele faz uma citação de outro teólogo para dizer que a missão é a mãe da teologia e não o inverso. Muitas vezes nós nos apegamos à teologia para uma prática missionária. Só que a missão é a essência da vida da igreja. Bem,
Eu não quero com essa frase colocar em desequilíbrio a teologia e a missão. O que eu quero dizer é que as duas estão completamente conectadas. Se a gente tem apenas uma reflexão teológica sem a prática missionária, nós vamos nos tornar uma igreja para dentro, né? Nós vamos ficar muito preocupados com a nossa identidade confessional no sentido de apenas protegermos quem nós somos. Então nós vamos criar dogmas que vão defender, que vão combater heresias, mas certamente o movimento de ir na direção das pessoas ele será diminuído, enfraquecido. Por outro lado, o simples fato de só ir, ele coloca também em perigo, porque se não temos base, né? Se não temos uma estrutura que realmente defina a nossa identidade, nós podemos ir, mas nesse movimento nos perder e não saber quem nós somos. Então, teologia e missão caminham aí em pé de igualdade. Não é meu interesse criar nenhum conflito com isso, mas fazer com que você entenda que essa nossa reflexão teológica que vamos fazer nessa disciplina, ela deve impactar na nossa prática, mas justamente essa reflexão sobre a nossa prática também deve nos fazer construir uma teologia que seja uma teologia bíblica e saudável. Um dos grandes desafios da nossa disciplina é analisarmos com muito carinho e cuidado as bases bíblicas, né, daquilo que chamamos de missão. Não há nenhuma dificuldade de encontrarmos as bases bíblicas no Novo Testamento. Então, de cabeça, eu poderia perguntar para você e você poderia me responder inúmeros textos bíblicos que vão falar sobre a missão, desde a grande comissão a todos os aspectos mencionados por Jesus, né, em sua fala. Só que, e quando a gente pensa em termos de Antigo Testamento, será que a gente encontra a mesma base? Então, de cara, eu já vou dizer para você que não. Isso a gente vai conversar em maiores detalhes na aula seguinte, né? Quais são as bases bíblicas? Esse é um exercício que eu queria que você pensasse. Quais são as bases bíblicas não neotestamentárias, né? Quais são as bases bíblicas veterotestamentárias para que a gente faça missão? Se você fosse construir uma linha sobre missão, baseando no Antigo Testamento, onde ela começaria e por onde ela passaria? E como é que você explicaria a relação desses textos com o Novo Testamento? É claro que esse é um exercício que você não vai fazer sozinho, nós vamos fazer juntos. Só que a ideia é justamente pensar isso. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente de cara vai perceber algo. Não existe missão como a gente conhece no Novo Testamento. Então essa perspectiva no Antigo Testamento, ela é diferente. E são essas particularidades que vão fazer a gente entender toda a perspectiva bíblica. Elas são diferentes, mas elas são essenciais para a compreensão de tudo aquilo que existe no Novo Testamento. Porque Jesus veio como veio, porque ele pregou o que pregou, porque ele ensinou da forma que ele ensinou, porque que ele teve que morrer, porque que ele teve que ressuscitar, porque que ele não assumiu a postura de rei como tantas pessoas esperavam, né? Como é que a gente entende essa missão de Deus desde o Gênesis até o Apocalipse? Então essas são perspectivas que a gente precisa entender. O termo missão, ele foi traduzido como... Ele pode ser originário, né, da ideia de apóstolo, que é o enviado. Então, quando Jesus distribuiu os seus discípulos e os enviou de 2 a 2, ou de 2 em 2, até é uma surpresa para eles, né? Porque eles são enviados, diferente dos demais discípulos dos rabinos. Porque os discípulos dos rabinos eles tinham que aprender lições e um dia que eles se tornassem rabinos eles iam ensinar. Não, mas os discípulos de Jesus eles foram chamados de apóstolos, ou seja, aqueles que são enviados. Então essa ideia de missão está ligada assim ao envio. E de cara a gente não tem essa perspectiva no Antigo Testamento. Talvez você discorde e diga aí, não, mas a gente tem Jonas, por exemplo, a gente tem Abraão, mas a gente precisa ser bem sincero e olhar para essas duas figuras e pensar quais são as particularidades do envio desses dois personagens, como de fato eles foram enviados, por que eles foram enviados, para que eles foram enviados e qual é a mensagem que eles carregaram.
Então, se a gente não fizer isso, nós vamos colocar no Antigo Testamento uma perspectiva que não é do Antigo Testamento. Então, nós vamos ser desonestos com o próprio texto. Mas se nós entendermos bem essa perspectiva que existe nele, nós entenderemos essa perspectiva que chega até nós no Novo Testamento e a perspectiva que agora nos segue, né? Então, nós somos o povo pós-Pentecostes, o povo marcado por uma missão que agora é acompanhada do Espírito Santo que desceu e que habita em nós. Então, essa é uma diferença crucial. A verdade é que a gente precisa aprender a olhar a missão por toda a Bíblia. Se a gente basear a missão apenas no Novo Testamento, nós poderemos criar uma missão que ela está mal compreendida. Uma missão que não tem as suas bases. E porque ela não tem as suas bases, nós teremos dificuldade de entender ela também na perspectiva futura daquilo que vai acontecer. Mas como falei, isso é uma caminhada, né? Uma caminhada que vai acontecer, uma caminhada que a gente vai construir, que você vai poder colocar aí suas dúvidas, seus comentários. Mas em termos práticos, a missão chega para nós como uma responsabilidade de pregação do Evangelho, né? Então, tem sido muito comum hoje a aplicação do termo missional. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, talvez alguns já saibam muito bem a definição. E o missional ele vai surgir, e aqui numa explicação muito breve, né? Porque durante as aulas nós falaremos sobre isso. O missional vai surgir como uma resposta ao entendimento que foi mudando durante o tempo. Então, para entendermos, é só na época dos jesuítas, então eu estou falando de século XVI, que missão vai ser traduzida como referência à difusão da fé cristã para outras pessoas. Então, até o século XVI, nós estamos falando da missão entendida como o pai que envia o filho, né? E o pai e o filho enviam o Espírito Santo. Então, a missão de Deus é que vai ser cumprida na vida da igreja. Só a partir do século XVI é que essa missão vai ter essa conotação bem clara de ir na direção de outras pessoas para pregar o evangelho para gente que não fazia parte da mesma fé. Então, só que isso foi tomando conotações ao longo da história, né? Em algum momento foi os países vão alcançar os países pagãos, os países cristãos vão alcançar os países pagãos. Tinha a ideia também de países que estavam à frente, né? Iam colocar aqueles que estavam sendo colonizados, então tinha uma ideia de expansão territorial, expansão geográfica. E com o passar do tempo, esse termo foi tomando outras conotações até chegar à ideia que temos hoje de que cada igreja no mundo, né, tem um papel de levar o evangelho para desde os arredores de onde ela está a qualquer lugar no mundo. Então não existe mais essa ideia de povo alcançado, povo não alcançado. Todos os povos tomam essa conexão de não alcançados e com o avanço dessa discussão, né, não existe mais a ideia de mão de obra especializada, não que ela não exista. Então, a ideia de que a missão só se faz por meio do trabalho de missionários que são treinados, formados, especializados, ela não existe. Então, cada crente deve pregar o evangelho onde ele está. É claro que a mão de obra especializada continua sendo necessária, mas ela não é a substituição do trabalho da igreja. Pelo contrário, ela é apenas um reforço, né, que precisa acontecer por várias necessidades. Temos com muita clareza, né, até os reformadores enviando pastores, como Calvino mesmo fez, enviando pastores ao mundo todo, pastores que tiveram uma preparação muito rápida pela necessidade ali do processo de reforma, mas que eram mão de obra especializada justamente para pregar o evangelho em determinados lugares. Mas a ideia sempre foi que o evangelho fosse pregado pela igreja, pelo corpo de Cristo, né? Então por todas as pessoas, independente da idade
independente da formação. Bem, então chegamos hoje à ideia de uma igreja missional, ou seja, uma igreja que prega o evangelho em tudo que faz, uma igreja que está atento à necessidade do seu tempo, uma igreja que se relaciona com a cultura do seu tempo, mas se relaciona para conhecer e para transformar e não ser transformada pela cultura. Uma igreja que faz esse diálogo, que tem um discurso que é discurso no sentido de fala, de oratória, mas que é bem entendido, bem compreendido. Uma igreja que vive no seu tempo, né, e que lida com os problemas do seu tempo. Como a igreja primitiva lidou com os problemas do seu tempo e que muitas vezes a gente até faz referência, mas não faz ideia de que problemas foram esses na prática, né, porque eles estão bem distantes de nós. Agora, na prática, como vai se dar a aplicação da nossa disciplina, né? Nós teremos aí a plataforma do Classroom e os textos vão ser colocados lá semanalmente para não fazer confusão. A ideia é que você leia esses textos previamente. Então, a partir da leitura, nós vamos ter uma discussão de sala de aula, essa discussão vai ser ampliada, né? Nós vamos tentar dividir em grupos, fazer dinâmicas dentro da sala de aula para que esse conhecimento trazido do texto ele seja ampliado, ele seja detalhado mesmo, né? Para que a gente possa ter uma conversa bem profunda sobre isso. Então, nós vamos ter a aplicação do texto antes, nós vamos ter a leitura do texto antes, nós vamos ter a aplicação em sala de aula e na aula sequente nós vamos começar com uma prova. Então, no nosso calendário, nós vamos ter 7 aulas, né? Seriam 8 aulas. A primeira é essa aula virtual. Vocês já poderão ler os textos que estão disponibilizados. Eu já vou colocar todos os textos lá. Vocês vão lendo, né, paulatinamente, no tempo que vocês tiverem aí. Nós vamos trabalhando cada texto. Aí teremos a primeira aula presencial. Na segunda aula presencial, nós teremos uma prova sobre o conteúdo aplicado na última aula. O conteúdo da prova vai conter material do texto, material de discussão em sala de aula. Então, ao todo, nós teremos 6 provas. Grave esse número, 6 provas. 3 referentes à primeira avaliação e 3 referentes à segunda avaliação. Mas a nota será composta apenas de 4 notas. Então, eu vou pegar as 6 notas que vocês têm e vou tirar as 2 menores notas. Então, as 4 maiores notas vão compor a média de vocês, ok? 2 notas para a primeira avaliação e 2 notas para a segunda avaliação. Nós sabemos que algumas pessoas possuem a necessidade de falta, então nós pedimos que, na medida do possível, você tente não faltar, mas você sabe que se você faltar, você vai ficar com a nota naquela prova, vai ser 0, porque a prova não vai ser reaplicada, mas você sabe que aquela nota pode não te prejudicar, porque você tem outra nota para compor. Então, tecnicamente, você poderia perder, entre aspas, porque a ideia é que você não falte, não por ser a minha aula, mas porque entendo que falar de teologia bíblica de missão em 7 aulas é tecnicamente desafiador, porque nós estamos falando de um conteúdo de milhares e milhares de anos, de centenas e centenas de textos, que a gente precisaria de muito e muito tempo para estudar. Material, por exemplo, que eu fiz em módulos inteiros do mestrado, de semanas, e não apenas em 7 aulas de 2 horas. Então a gente precisa entender que há uma quantidade de material que é muito denso. Então perder aula não é uma possibilidade que está na minha cabeça. Farei todo o possível para estar presente com vocês, por isso lamento o fato de, nesta primeira aula, ter que ser em caráter virtual, né, apenas para dar esses recados para vocês, porque a ideia é que na segunda aula a gente já chegue com força total, falando sobre o material. Mas eu entendo que existem impossibilidades e entendo que essas impossibilidades não podem prejudicar vocês. Então, em caso de necessidade de falta, você perderá aquela prova, ela não será reposta,
mas a ausência daquela nota não vai prejudicar você, porque você tem a possibilidade de perder até 2 notas, porque a composição da nota será a partir de 4 notas. Tá? Então nós pedimos zelo de sua parte, disciplina, carinho, cuidado, e a recíproca de verdade será verdadeira. Eu não sei o quanto já me conhecem, mas a minha ideia é que eu caminho com vocês, caminho no sentido de pastoreá-los, de saber como estão, de saber em que momento de fase de vida estão vivendo. Me preocupa muito, eu já fui seminarista, sei que a gente pode estar com problema em casa, sei que a gente pode estar passando por situação difícil no presbitério. Então não vou ignorar esse fato, quero caminhar com vocês, quero ouvi-los em suas lutas, em suas dificuldades, quero estar atento às necessidades que vocês têm. Estou aberto a isso para que vocês possam falar, para que vocês possam abrir o coração, né? Podem mandar mensagem, não tenho qualquer dificuldade em responder mensagem pelo WhatsApp, é claro que tudo no seu devido tempo. Mas a minha expectativa é que eu possa ajudar vocês nessa caminhada, ajudar vocês na construção de um pensamento, no pastoreio, na construção de uma teologia bíblica de missão, ajudar vocês no processo de revitalização, de plantação de igrejas, né? Com a troca de experiências, com informações, com oração. Então a ideia é que a gente caminhe nesse sentido. Então sejam muito transparentes, conto com a participação de vocês em sala de aula, conto com o carinho de vocês ao fazer os trabalhos, ao fazer as provas, e quero sinceramente que vocês cresçam nesse processo, nessas disciplinas, e que, sobretudo, né, o nome do Senhor seja glorificado. Então, é um vídeo curto, né, que gravei para vocês aí em pedaços, apenas para mostrar que nós teremos uma discussão profunda. Meu pedido ao final aqui é que vocês já leiam os textos que estão disponíveis na plataforma, que vocês comecem a pensar sobre teologia bíblica de missão, que vocês tratem isso com toda seriedade, que vocês procurem textos do Antigo Testamento que apontem para a missão e justifiquem a razão pela qual o encontraram. Vocês não precisam me mandar esses textos, nós na primeira aula presencial vamos trabalhá-los e em grupos, né, em pequenos grupos, e aí nós vamos começar aí a nossa discussão a respeito da teologia bíblica de missão. Então, desde já, é um prazer estar com vocês, rogo ao Senhor mesmo as mais ricas bênçãos, vocês fazem parte agora das minhas orações, e que o Senhor assim os fortaleça.